Vamos compor agora a mesa População de Rua e o acesso às redes de cuidado, da assistência à resistência. Eu chamo aqui a mediadora Ana Paula Leão, de Minas Gerais, para poder fazer a mediação. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Vamos lá, né? Essa mesa que está com o título de População de Rua e o acesso à rede de cuidado da assistência à resistência. A resistência mais do que nunca está se fazendo necessária em todas as políticas, né? Da política de onde eu venho, política de assistência social, da saúde, que é a política de onde eu vim. Então vamos chamar, né, as palestrantes. Mariana Neres, da diretoria do Departamento de Proteção Social Especial do Ministério do Desenvolvimento Social. Maria Angélica de Castro Gomes, ex-assessora de políticas sobre drogas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo, coordenação executiva do Programa de Braços Abertos de São Paulo. Mariana, você começa pra gente? Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Ministério da Saúde por esse convite para o Ministério do Desenvolvimento Social em acompanhar esse debate aqui no consultório na rua e de rua. Quero dizer que para nós é sempre uma alegria muito grande e uma satisfação poder dar continuidade ao debate que já é feito no nosso cotidiano, nessa aproximação, nessa articulação que já existe, já é presente no Ministério. Eu estou aqui junto com a nossa equipe, uma parte da nossa equipe, quase a equipe inteira, né? Ana Luísa, Bárbara e Rayane, que são também da Proteção Social Especial no Ministério do Desenvolvimento Social, uma área que já atua, né, há algum tempo com serviços voltados para a população em situação de rua, na média e na alta complexidade da assistência social, e realmente assim, participar desse debate na sua segunda edição mostra o quanto ainda é enorme esse caminho de desbravar a articulação interinstitucional e intersetorial. Cumprimentar minha colega aqui, a satisfação que nós temos de estarmos dialogando também com o território, a partir das experiências que nos ajudam a reafirmar o caminho que nós já construímos juntos e que estamos agora defendendo a sua preservação, a sua manutenção. Desde a abertura deste evento, nós temos visto o quanto tem sido rica a participação, a possibilidade também de interlocução com os usuários, e é por isso que eu também quero cumprimentar o meu amigo Vanilson, não sei se já conseguiu retornar, com quem nós temos tido um diálogo também, não só a partir do movimento nacional para a população em situação de rua, mas especialmente no Rio Grande do Norte, os desafios que nós temos para a rede de assistência social. Eu falo de um lugar institucional do Ministério ao qual eu faço parte, mas também eu preciso me apresentar para vocês, que eu sou assistente social de formação, estou no Ministério já basicamente 13 anos, sou servidora de carreira, então eu fiquei assim também muito emocionada quando eu vi essa linda coxa de fuxico aqui mostrando o consultório na rua e a preocupação com o cuidado com o cuidador. Então vocês estão de parabéns, porque essa é a pauta do dia, né? Como trabalhar o cuidado de quem cuida, né? E nós estamos realmente precisando colocar no lugar uma política de cuidados que cuide do cuidador. Esse realmente é um desafio muito grande, porque as situações são muito complexas, muito difíceis para o dia a dia de quem trabalha com violação de direitos, sobretudo. E é esse o lugar que eu estou, né? Um lugar onde a gente vem dialogando sobre as violações de direitos que acometem a população que está em situação de rua e que vive um conjunto de violações de direitos. Bom, acho que eu demorei pelo menos uns 5 minutos para dar essa saudação e que eu tenho mais 20, né? Então eu tenho aqui uma apresentação que a nossa equipe preparou, que é bastante extensa, porque numa primeira
num primeiro momento, nós teríamos aqui em torno de 40, 45 minutos para dialogar com vocês. Como nós não temos mais esse tempo, eu vou tentar improvisar aqui uma mudança de programação para a gente trazer algum conteúdo que venha dialogar ainda na perspectiva que vocês estão, do lugar que vocês estão, de avançar sem retroceder, né? Acredito que nós estamos em dias muito difíceis, mas eu queria já começar aqui fazendo a confissão de 2 pecados. Acho que a gente pode fazer confissão de pecado coletivo, né? O primeiro pecado que eu tenho cometido ao longo desse dia é o pecado da inveja. E eu invejo muito vocês, trabalhadores da saúde, na maioria aqui, ou quem está nessa linha, né, de defesa de direitos, porque a saúde, ela tem, além de um compromisso institucional com a população, tem também um compromisso com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. E por isso, estar aqui no espaço da Fiocruz é muito simbólico. Talvez vocês não tenham a dimensão do que isso representa, mas a gente vinha dialogando ali o quanto a agenda da saúde, ela vem sendo construída de uma forma muito integrada com as universidades, com as escolas, com as pesquisas. E isso é um caminho realmente de muito sucesso. Apesar de várias resistências, de várias questões institucionais, estar com a universidade, os desafios que vocês inclusive apontam, como o próprio Marcelo apresentou aqui na abertura, na fala dele, de que os espaços de serviço, de consultório, tem que ter campo de estágio, tem que ter supervisão. Isso tudo mostra que vocês já estão colados com a universidade. Para nós, da assistência social, esse caminho ainda não foi construído nessa perspectiva. Então, para a gente, esse ainda é um gargalo muito grande. Nós ainda não temos espaços de pesquisa, de aprofundamento, de cursos de formação, e esse realmente é um pecado que nós temos hoje aqui, dessa inveja. Mas, a partir dessa inveja, eu queria dizer que a gente já combinou uma agenda ali, em que vamos construir uma formação conjunta com os trabalhadores da assistência social, porque tanto a gente precisa conhecer o conteúdo que vocês produzem, conhecer as atribuições de cada uma das equipes, conhecer o potencial que cada área desenvolve, como também vocês precisam fazer conhecer os serviços da assistência para a gente integrar em rede no território e potencializar. O segundo pecado que eu quero confessar aqui é do orgulho. Eu fico muito orgulhosa, e aqui o orgulho que eu quero dizer de uma forma positiva, de ver trabalhadores, usuários, movimentos sociais, pessoas que estão engajadas numa militância política e também entendendo que existe um projeto maior de sociedade, que está ameaçado, que vem sendo a duras penas preservado e que ainda existem heróis da resistência aqui, pessoas que eu já conheço há algum tempo, que permanecem na agenda, como a própria Silvia comentou agora comigo aqui, que é uma coisa que já está dentro, a indignação, o senso de injustiça, porque nós compreendemos uma sociedade que ela viola direitos e que as pessoas não precisam mais ser culpabilizadas ou criminalizadas pela pobreza. E é desse lugar que eu estou falando aqui, profissionais que têm uma formação e que têm uma compreensão de mundo que foi construído, né? Aqui, essa compreensão que foi construída a partir de um lugar onde as políticas foram desenvolvidas e os direitos foram construídos e assegurados, pensando justamente que é dever do Estado, é direito desse cidadão que está lá na ponta, receber determinadas provisões para a sua sobrevivência, para a sua sociabilização, para a sua autonomia e independência. É desse lugar que a gente está falando. E eu me orgulho muito de ser trabalhadora do SUAS, de ser da Seguridade Social e de entender que nesse conjunto, onde nós temos aí o SUAS e o SUS, nós conseguimos fazer um grande potencial no território. Eu queria separar um pouco a minha fala, não sei nem se eu vou usar agora esse PowerPoint, que eu queria já... sei que nós temos pessoas novas que estão pela primeira vez aqui nesse encontro, pessoas que já conhecem a rede de assistência social, temos uma diversidade de atores aqui. Mas eu queria fazer não vou usar ali aquela apresentação agora, tratar com alguns temas que são mais sensíveis. O primeiro deles que eu queria falar, que me chamou muita atenção ainda da fala da manhã,
é que nós estamos tratando de sujeito de direitos. E nós temos, sim, um público em comum aqui para tratar nesse encontro. Nós estamos falando das pessoas que fazem da rua o lugar de sobrevivência e moradia, muitas vezes, né? População em situação de rua, que desde 2009 nós estamos construindo direitos, deveres, para tirar da invisibilidade esse grupo populacional que até então era tratado simplesmente como mendigos, como pessoas que não estavam inseridas na sociedade. De lá para cá nós temos uma trajetória já de marcos legais, pesquisas, censos de população, instrumentos que nos ajudam a apontar esse grupo. Nós tivemos, inclusive, agora em 2016, né, inclusive o Vanilson comentou aqui da pesquisa do MDS sobre a população em situação de rua. Nós tivemos em 2016 já um estudo do IPEA que mapeou a população em situação de rua no Brasil e que já identificou que nós temos em torno aí de 102 mil pessoas em todo o Brasil em situação de rua. É uma pesquisa também por amostra, né, e que consegue fazer essa estimativa de população em situação de rua. Desse grupo todo, que a grande maioria está nos municípios de uma população maior, então tem municípios de grande porte, de metrópoles e regiões metropolitanas que concentram mais essa população, embora a pesquisa tenha identificado que existem pessoas em situação de rua em municípios de pequeno porte, é que a gente precisa avançar na construção de alguns compromissos integrados institucionais. Aliás, a população em situação de rua, ela não precisa só de assistência social. E é justamente por isso que a coordenação da política nacional não está na assistência. Quando ela foi pensada como uma política de direitos humanos. Porque a população em situação de rua, antes de tudo, são sujeitos que precisam de direitos humanos, que detêm direitos e que esses direitos são humanos e precisam ser apoiados pelo conjunto das políticas que os representam. Dentre os direitos humanos, nós temos aí o direito socioassistencial, a política de assistência social, que nós temos algumas seguranças que nós organizamos no sistema para prover. Temos um sistema que é construído de uma forma hierarquizada, como vocês já também se assemelham, como é o SUS. Nós temos níveis de complexidade, da proteção básica até a proteção especial de alta complexidade, compreendendo as diferenças de cada um desses serviços, a partir do grau de prevenção ou de proteção. Nos serviços que nós temos hoje no Brasil que fazem uma atenção mais preventiva, nós temos os CRAS, Centros de Referência da Assistência Social, que hoje existem mais de 8 mil unidades de CRAS em todo o Brasil. Né? Praticamente nós universalizamos cobertura da proteção básica, e a proteção básica, além de fazer a identificação dessa população e acesso ao cadastro único, ela também faz um trabalho preventivo de outras situações como discriminação e proteção integral às famílias. Nós entendemos que a população em situação de rua, ao estar em situação de rua, ela já sofreu uma série de violações de direitos. Um conjunto de vários direitos por estar na rua. O direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito à habitação, a assistência social, muitas vezes o direito à saúde, e que aí a gente começa a se aproximar para ver, então, em que medida a gente consegue dar um apoio para esse grupo. O que nós construímos enquanto conteúdo da assistência? Nós construímos que a assistência social é para quem dela necessitar, que assim diz a nossa lei. Mas ela necessitar de quê? Quais são as seguranças que essa política que compõe a Seguridade Social ela precisa abarcar? A segurança de autonomia, segurança de renda, quando a gente tem os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, como o próprio benefício de prestação continuada. Nós temos aí em torno de 84 mil famílias no cadastro único hoje que estão em situação de rua. E nós temos um instrumento, que é o suplemento específico do cadastro único, que captura esse perfil para a gente. E já identificou aí que a grande maioria está até 5 anos na rua. Então é um grupo que tem uma menor vinculação com a rua e que tem grandes chances da gente já fazer uma aproximação e uma construção gradativa de um trabalho social que visa a sua aproximação, a sua construção de autonomia e de projetos de vida que podem incluir a saída da rua, mas podem incluir outras modalidades, outros projetos de sociabilização e de proteção. Nós temos em torno de 81 mil pessoas, no caso, que estão no cadastro único, né? Famílias
aliás, eu fiz o contrário aqui, 81 mil famílias, né? Vocês me ajudam, eu já não sei mais. 84 mil famílias e 81 mil pessoas beneficiadas em situação de rua, dentro de 14 milhões de famílias que estão no cadastro hoje no Brasil. Também é uma política de transferência de renda, como o Bolsa Família, o Cadastro Único, ele tem trabalhado também a sua integração com o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, um salário mínimo para as pessoas com deficiência ou pessoas idosas que não tenham como sustentar a sua manutenção, nem tê-la provida pela sua família, famílias que têm um recorte de renda de até 1/4 do salário mínimo, no caso de pessoas com deficiência ou pessoas idosas acima de 65 anos. E nós temos as seguranças de acolhida e de convívio, que temos alguns serviços que traduzem essa autonomia, esse convívio. O mais comum, o mais conhecido da maioria de vocês, talvez seja o serviço de acolhimento, os então chamados albergues, né? Que inclusive a população em situação de rua não gosta desse nome. Não gosta porque remete a um modelo de proteção que mais desprotege ao invés de proteger. Eu ouvi alguém falando aqui que é do Mohan, né? Cadê? Aqui. Eu acho muito interessante essa política do Mohan, porque o Brasil, mesmo o Brasil que hoje está fazendo serviços de acolhimento, lá atrás construiu as colônias de Hansenianos como também uma estratégia de proteção, porque era o isolamento. E hoje tem trabalhado políticas indenizatórias para um grupo que sofreu em virtude de uma proteção do próprio Estado. 11.520 também. 1.520. 11.520. 11.520 a lei. E agora tem dos filhos separados que está no Congresso. Tem também um outro projeto de lei em tramitação que é dos descendentes deles colônias, né? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos num momento também de refletir que nem sempre a gente tem que fazer defesa de tudo que a gente já construiu. A gente tem que realmente criticar esses modelos. Criticamos aqui pela manhã os modelos dos hospitais psiquiátricos, né? Tivemos medidas para mudar esse modelo. Queremos agora fazer a defesa de permanência dessas novas alternativas de proteção que não seja isolamento, não é isso? Ainda estamos perseguindo. Isso não é consenso. Existem aqueles que querem retroceder, né? Mas aqueles que andaram para frente, viram os efeitos, começaram a mapear os efeitos já de uma política que constrói autonomia, independência e que favorece o convívio familiar e comunitário, não quer retroceder a um modelo totalizante, um modelo como foi apresentado aqui pelo professor de manhã. Nós também estamos nessa trajetória na assistência social. Olhando para o que temos, nós temos aí em torno de 19 mil vagas em serviços de acolhimento para pessoas em situação de rua, que estão nessas modalidades ainda de abrigos institucionais ou casas de passagem que não foram reordenadas. Unidades que precisam ainda reformular sua equipe de referência. Tem muito trabalho voluntário nessas equipes de acolhimento e esse é um gargalo que nós temos na assistência. Falta profissionalização do atendimento, falta ainda metodologias adequadas para o atendimento. A população em situação de rua, eu me lembro muito bem da Lúcia de Salvador, em alguns momentos da história, falar assim: nós não queremos mais sopão, porque a população em situação de rua tem dente. A política de saúde odontológica avançou bastante para a população em situação de rua, a gente come alimento sólido, então a gente precisa avançar também nas políticas de segurança alimentar, precisamos avançar em outras possibilidades de construção, de sociabilização e autonomia, que essa população já superou. Nós temos também os serviços, entendemos que os serviços de acolhimento, que são essas modalidades hoje que nós temos aí de acolhimento institucional, precisam também reformular sua articulação com a rede e a importância que tem com a saúde mental. Não existe serviço de acolhimento sem articulação com a saúde mental. Porque hoje o abrigo não é para ser um modelo tudão, aprendi isso com a Deusinha, né? O modelo tudão é aquele que tinha tudo dentro. Aquela unidade que tinha abrigo, que tinha saúde dentro, educação dentro, trabalho dentro. A gente não quer esse modelo. A gente quer que o serviço de acolhimento, os abrigos institucionais, sejam a casa provisória daquela pessoa. Até que ela tenha também apoio para ela construir lá fora as relações de sociabilização.
A gente quer que ali tenha um suporte, um apoio especializado para que ela seja ouvida nas suas demandas, que ela tenha a sua escuta, que ela tenha um espaço de problematizar tudo que está vivendo, toda a sua vivência de passado, construindo um futuro, um projeto de vida compatível com os direitos que ela tem. Então, o direito ao trabalho precisa ser articulado por essa equipe do acolhimento. O direito à saúde precisa ser articulado com a rede de saúde local. E aí é fundamental que tanto as equipes do NASF, consultório na rua e outros serviços possam ter apoio, como a gente tem, por exemplo, uma agenda forte com a tuberculose, que tem sido agora nos últimos anos, nos últimos meses, bastante fortalecido nessa relação, entendendo a quantidade de pessoas hoje em situação de rua que tem tuberculose nos abrigos. Como a gente precisa trabalhar a orientação, informação e o apoio para o tratamento, para a continuidade do tratamento, para a eficácia do tratamento, essa é uma agenda comum que nós temos. Então isso a gente avançou bastante. Avançamos também no desenho de um serviço que se chama Serviço Especializado para a População em Situação de Rua, que hoje é ofertado no Centro Pop. Essa é uma demanda do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que pediu para que o país pudesse dar a oportunidade para que eles tivessem um serviço de referência durante o dia, para socialização, para convivência, para trabalhar justamente algumas dessas questões que até então na rua não tinha esse espaço. É fundamental que o Centro Pop hoje, que nós temos 230 centros pop no Brasil, os centros pop, centros de referência para a população em situação de rua, são unidades governamentais. Eles são unidades que existem nos municípios acima de 100 mil habitantes, em alguns municípios de 50 mil habitantes que existem em regiões metropolitanas. Esse é um serviço no Centro Pop que atende a população adulta em situação de rua e que eventualmente possam estar com os filhos. Não é um serviço que atende criança e adolescente desacompanhada dos pais ou responsáveis. É um serviço que trabalha metodologias com adultos. Esse é um dos serviços mais estratégicos hoje com os consultórios na rua e da rua, porque precisa ser construído esse fluxo de atendimento, né? Seja para fazer essa avaliação da condição de permanência lá, seja também o fluxo de referência e contra-referência, a ida e a volta, né? Trabalhar também os CAPs, fundamentalmente nesse suporte aos usuários desse serviço, porque ali eles estão concentrados, eles estão numa quantidade em torno ali de 50 pessoas, que podem estar tendo um atendimento no mesmo dia, que pode ser potencialmente um público da prevenção da saúde. Nós entendemos que é ali no meio do caminho dessa rede que a gente consegue ver potencialmente os resultados maiores dessa integração. Entendendo que nem a saúde nem a assistência social tem completude em si mesmo, né? Nós temos que trabalhar sempre em conjunto aí com essas duas políticas. Bom, além disso, nós avançamos nos últimos tempos em relação à política para crianças e adolescentes em situação de rua. Desde o ano passado, nós estamos com uma agenda com o CONANDA e o Conselho Nacional da Assistência Social, onde nós conseguimos construir diretrizes nacionais para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua, buscando justamente trabalhar prevenção, proteção e não discriminação desse público, reconhecendo já, ampliando o conceito de criança e adolescente em situação de rua, daquelas pessoas que fazem da rua um lugar de moradia, mas de sobrevivência, mas não necessariamente de moradia. E aí a gente tem uma mudança conceitual em relação ao decreto 7.053 de 2009. O decreto 7.053, que cria a Política Nacional de População de Situação de Rua, traz como conceito que a população em situação de rua é aquela que faz da rua o lugar de moradia e sobrevivência. Então, a pessoa que tem casa, mas que ela vai para a rua, não trabalha na rua, mas volta para a sua moradia, no decreto, ela não está em situação de rua. Já para o contexto de criança e adolescente, avançando no que hoje se percebe que esse grupo está na rua, aquela criança que está em situação de trabalho infantil no semáforo e que pode ter uma moradia ainda, que vai para casa dormir, essa criança também está em situação de rua. Isso é muito simbólico, muito importante, estratégico no campo dos direitos, porque isso desafia o poder público a pensar novas estratégias
para alcançar um grupo muito maior de crianças que está na rua, seja para sobrevivência, seja para moradia, seja para qualquer outra sociabilização. Então isso nos desafia a pensar formas de apoio das políticas que hoje a gente, na assistência social, ainda tem gargalos de metodologias para esse público. Nós temos a equipe do Serviço de Abordagem Social. É um serviço volante que está no território, que está integrado no atendimento com o consultório na rua. Deveria estar, né? A gente sabe que ainda tem problemas metodológicos, nós temos ainda dificuldades de composição dessas equipes na assistência social, estamos batalhando para qualificar esse atendimento. Temos várias críticas de vários territórios e nós estamos agora em vias de publicar um caderno de orientações técnicas e metodológicas para esse grupo. Mas a ideia é que essa equipe da assistência social, ela venha trabalhar em conjunto com o consultório na rua, fazendo a identificação das pessoas que estão na rua e que necessitam de alguns dos serviços da assistência social para esse apoio e acompanhamento. Construir com essa pessoa tanto a vinculação para uma confiança a partir do atendimento do trabalho social, como também fazer educação social de rua, que é o que a gente ainda muitas vezes não consegue trabalhar de uma forma em escala como a gente gostaria, né? Mas nós estamos batalhando para alcançar esse caminho. A gente percebe também que a agenda de segurança alimentar está muito frágil nos nossos serviços, nesse nosso contexto de proteção integral. Tanto falei aqui o exemplo da tuberculose, mas nós também temos as gestantes, as mulheres, as pessoas que têm necessidades específicas de saúde, que fazem algum tratamento, que têm uma alimentação diferenciada. Muitas vezes o atendimento para a população de rua tem sido massificado. É a mesma alimentação para todo mundo, todos os dias, o mesmo cardápio, não tem uma qualidade nutricional, não tem diferença. E nós temos que começar a mudar essa realidade. Ainda nessa agenda de maternidade e infância, nós conseguimos avançar bastante quando interceptamos, se é que é possível, no grau de autonomia que cada ente possui, mas algumas decisões de Ministério Público equivocadas. Como vocês já devem conhecer, aquela nota técnica conjunta, que eu chamo de Mães com Bebês, porque o nome é enorme, mas é uma nota técnica que traz diretrizes de atendimento no território para as mulheres gestantes que fazem uso de drogas, de álcool e outras drogas, né? Que a decisão do Ministério Público muitas vezes era a retirada dos bebês dessas mães. Nós conseguimos fazer várias agendas com municípios, né? Com várias capitais e tentar trazer, enquanto governo federal, uma orientação unificada, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, apoio do CNAS e do CONANDA, para evitar essa compreensão enviesada da incapacidade da mãe de cuidar do seu bebê. Na verdade, a incapacidade do Estado, e voltando para o exemplo do Mohan, voltando para o exemplo de que o Estado, mais uma vez, viola ao invés de reparar. Retirar a criança da mãe como regra para todos os casos. É claro que a gente tem que ponderar muitas vezes e fazer uma avaliação multiprofissional para cada caso é um caso. Mas como regra, como definição do Ministério Público de retirada só porque está em situação de rua e só porque faz uso de alguma substância psicoativa, vocês me desculpem eu errar os nomes, tá? Que eu não sou da área de saúde. Se eu falar um negócio errado, me corrija aqui, tá bom? Então, essas pessoas que estão na rua, num grau de vulnerabilidade e risco, precisam do Estado para apoiá-la no exercício da sua proteção e cuidado. E não precisam de mais uma violação. Então, nós conseguimos construir esse entendimento técnico e batalhamos para fazer com que esse documento pudesse rodar o Brasil afora, inclusive lá fora, para referenciar que a proteção do Estado ela tem que ser integral, fazendo a preservação do vínculo familiar quando isso for possível. Entendendo família no conceito mais alargado, né? Família extensa e outras formas de apoio sem a necessidade de retirada. A gente sabe que sempre na agenda social existe a disputa com o mercado. O próprio professor trouxe aqui os interesses do mercado em retroceder determinados modelos. Nós temos preocupação, inclusive, com alguns projetos de lei que estão em tramitação no Congresso. O projeto 5850, que passou na Câmara dos Deputados, está no Senado com o número de PL 101, que é o PL da adoção. Esse PL nos preocupa porque ele acelera o tempo de permanência no acolhimento,
acelera a destituição do poder familiar antes de 30 dias e para determinadas situações onde o pai não localiza a criança ou a mãe não localiza a criança, em 30 dias perde o poder familiar, sob o risco de estar a serviço de algum comércio ou necessidade mesmo de colocação rápida para a adoção de algumas crianças. Isso nos preocupa e nos assusta. E trazendo como compromissos institucionais, eu queria dizer para vocês que o nosso papel, enquanto rede da assistência social, é muito mais de afirmar os direitos que nós já alcançamos, de reafirmar o papel protetivo do Estado para situações onde nós temos uma política gratuita, que não precisa de contribuição, que precisa sim de investimentos públicos para continuar de pé, que precisa descontingenciar orçamento para poder fazer com que ela permaneça, que as equipes continuem atendendo, que precisa de incentivos em estudo, em pesquisas, como vocês também já estão trilhando esse caminho, mas nós precisamos também avançar em novos modelos e novas metodologias. Trabalhar com o mesmo não dá mais. Nós temos que inovar algumas estratégias, fortalecer as parcerias com a sociedade civil, que tem muito acúmulo, sem desresponsabilizar o Estado no papel de garantidor desse direito, ampliar as formas de monitoramento. Nós temos sistemas de monitoramento hoje que precisam ser aprimorados para a gente identificar. A gente tem várias pesquisas, vários sistemas em vários lugares do país, mas que as informações estão difusas, a gente precisa trazer para o compromisso, para a responsabilidade. Temos que ter incentivos fiscais para que a gente consiga também que as empresas e o próprio terceiro setor apoiem com vista, como nós temos na área da criança e do adolescente, por exemplo, né? Então, como eu já estou finalizando meu tempo, eu queria dizer que nós temos muita força e muita esperança. Que mesmo nesse contexto de muita crise, onde a gente percebe assim, que às vezes dá vontade de falar assim, para o mundo que eu quero descer, eu não quero mais continuar trabalhando na política pública, nós acreditamos que a defesa que a gente faz é sobre um projeto de sociedade que a gente ainda não abandonou ele. A gente ainda defende que esse projeto, ele assegura participação. Esse projeto ainda ele é transformador. E é por isso que a gente ainda insiste, a gente permanece fazendo redução de danos, onde a gente está, assumindo determinados compromissos para que lá na frente a gente consiga ir ganhando e perdendo menos. Enquanto política de assistência social, que também nós estamos com um compromisso decenal, nós temos um plano para os próximos 10 anos, a gente consolidar o sistema único de assistência social que a gente implantou no país. Nós temos menos de 10 anos de SUAS. Para quem não sabe, a lei que instituiu o Sistema Único de Assistência Social no Brasil é de 2011. Vocês já estão na frente com o Sistema Único há muito tempo, a gente ainda não consolidou esse sistema. A gente já tem capilaridade, já chegou nos municípios, mas ainda tem que ser qualificado. A qualificação das equipes passa por financiamento público. E nós estamos em busca de novos recursos para que a gente consiga fortalecer essa atuação profissional, fortalecer essa proteção integral e fazer com que os usuários, que são os mais interessados dessa política, realmente consigam esse espaço de diálogo, de escuta, de socialização e de construção de novos projetos de vida. Eu fico feliz de ver o Marcelo Pedra aqui, porque lá atrás a gente já dialogava, já construía um plano de enfrentamento ao crack e outras drogas, uma ação intersetorial e multiprofissional. Essa diretriz não acabou, pelo contrário, ela se fortaleceu. E a gente está caminhando para concretizar esses espaços institucionais. Ter a política nacional para a população de rua instituída no município já foi um passo importante. A gente precisa agora que essa frequência de caminhada ela permaneça. Então, eu queria desejar para vocês um ótimo trabalho e parabenizar vocês, cada um de vocês que trabalha lá no território e que ainda acredita nesse projeto, porque vale a pena, porque ele é transformador. Ele é transformador para a vida do Vanilson, ele é transformador para a vida da Lúcia e para várias pessoas com quem a gente tem contato em todo o país. E que ele também, ele dispara as políticas públicas, dispara porque ele é um espelho ao mesmo tempo. Ele nos mostra onde a gente precisa avançar. Ele nos mostra onde a gente precisa
modificar algumas práticas. Como nós estamos trabalhando agora o Housing First, uma estratégia inovadora de habitação em conjunto com a assistência social, uma modalidade que nós estamos construindo com o Ministério das Cidades, de uma república, um modelo condominial, que visa trabalhar aí alguns projetos de autonomia para a população em situação de rua. Não é fácil, mas nós entendemos que esse é o momento, né, de transformarmos muitas vezes desse limão a limonada ou a caipirinha, quem sabe, né? E a gente faça num momento de realmente reflexão, mas de caminhada para a gente superar muitas das resistências que a gente tem aí. Muito obrigada e ficamos à disposição.